Diz assim: depois disso, Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamado Festa das Cabanas. Versículo 3. Os irmãos de Jesus disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer as coisas tão maravilhosas, mostra-te ao mundo. Versículo de número 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. 6. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir em qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia. Diga assim: o mundo odeia Jesus. Ele disse isso aqui, irmão. Eu não. Pois eu o acuso de fazer o mal. Jesus acusava o mundo de fazer o mal. 9. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Amém? Versículo 10. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Amém? Queridos, nós lemos um texto muito conhecido, o texto de Jesus, onde os seus irmãos instigam ele a se apresentar naqueles dias na Judéia. Você imagine se nascer num ambiente onde seus irmãos conviviam naturalmente com Jesus. Imagine você ser uma criança aos olhos dele especial, uma criança dotada de um conhecimento, de uma sabedoria diferente. Ele ensina os mestres com 12 anos o seu bar mitzvah, mas depois você consegue enxergar que a história do nosso Cristo some para os 18 anos. O próprio Jesus, em outros livros, ele vai dizer que o profeta em sua casa, ele não tem honra, porque ele não fez muitos milagres no meio da sua parentela. De fato algumas pessoas julgavam ele por conhecê-lo. Conheceu como foi a infância, a sua adolescência e até a sua juventude adulta, assim posso dizer. Irmãos, imagina alguém na sua casa, nascendo por um propósito divino, recebendo uma palavra que ele mudaria o mundo. Quando Maria recebe o anjo, a visitação, José, havia um encargo sobre Jesus e uma responsabilidade de tamanho. O mundo olhava para ele. Jesus se apresenta na festa chamada Festa das Cabanas ou Tabernáculos, uma festa judaica como aquelas três mais importantes: Pentecostes, Cabana e Páscoa. As três festas mais importantes que Moisés havia dado ao povo. Na verdade, Deus dá a Moisés a lei, dizendo que eles deveriam celebrar em Êxodo 12 essas festas. Pois bem, Jesus está cumprindo um ritual religioso. Ele vai, percebe-se que o texto que lemos, depois de Jesus viajar pela Galileia, ele queria ficar longe da Judéia. A Judéia era o lugar onde havia o templo, aonde quem quisesse ter um ministério reconhecido deveria fazer os milagres ali, onde os líderes religiosos se reuniam. Jesus teve lá alguns momentos, que é um exemplo. Em Lucas diz que foi dado para ele, dentro da sinagoga, o rolo de Isaías. Ele esteve no meio dos líderes religiosos, caminhando naqueles dias. O texto também vai dizer que ele não foi para a Judéia aquele dia, mas os seus irmãos sabiam que o propósito de ele receber toda essa dádiva, dom, milagre, era para ser efetivo na Judéia, não na Galileia. Só que havia no versículo de número 1, a gente vê na parte B, que os religiosos procuravam planejar a sua morte. E não só isso, seus irmãos instigam ele no verso 2, não é chegado o tempo da celebração da festa das cabanas. Versículo 3, os irmãos de Jesus disseram: saia daqui e vai à Judéia. Sabe o que ele faz, gente? Ele não foi. Seus irmãos, olha, se você quer ser famoso, se você quer viver uma vida onde as pessoas reconhecem realmente o que você faz, se mostra ao mundo. Lá é o lugar. E o que eu quero dizer, se fosse para dar uma pincelada sobre isso com vocês, diga para o seu irmão: a pressão pelo reconhecimento. Fala isso.
Irmãos, nunca se viu uma geração buscando reconhecimento, buscando honra. Às vezes o desempenho de viver uma vida para que as pessoas reconheçam o que a gente carrega é difícil. Porque aonde você percebe que o nosso mundo, as pessoas por lado de dentro estão fracas sentimentalmente, emocionalmente. O mundo prega o darwinismo liberal, que eu e você é uma obra do acaso. E o mundo tem vivido debaixo de um sentimento, dos acontecimentos circunstanciais, ao ponto das pessoas cortarem, mudar a sua direção, quebrar princípios e sair do propósito, com a ideia de que pode tudo, não tem nada a ver, você não será punido, você pode fazer todas as coisas. O mundo prega dessa forma. O mundo faz com que eu e você vivamos no sentimento, no reconhecimento. Mas aquele que tem a fé em Cristo Jesus sabe que veio do Criador, foi criado em imagem e semelhança dele. Eu e você precisamos decidir se ficamos com a ideia da evolução, ou se nós vivemos por fé, sabemos que temos um Criador que nos criou imagem e semelhança dele. Porque não existe, olha para cá, não existe essa ideia, essa fantasia de que eu e você estamos vivendo num mundo que não queremos aplauso. A palavra vai dizer exatamente já naqueles dias que os irmãos de Jesus instigam ele para ser famoso. Irmão, se Jesus tivesse um Instagram, seria o mais famoso, seria o mais seguido. Já falei isso aqui. Era só rolar para cima e ser curado, não precisava pregar. O Instagram de Jesus, o Facebook seria o maior de seguidores. E Tiago fala isso, contextualizando para nós. A ideia é, por que a gente está tão no desempenho, tanto no serviço e menos na adoração? O nosso chamado, ainda que seja mais importante, evangelizar, fazer missão, o nosso primeiro chamado é buscar adorar o Senhor. O nosso primeiro chamado é estar com Deus. O nosso primeiro chamado é priorizar, buscá-lo de todo o coração. Nunca se viu uma geração que quando não, se você dá um ok, as pessoas ficam mal, não se dialoga mais. Relacionamentos estão sendo destruídos por falta de amor. Nós estamos falando hoje, Jesus profetizou o sermão apocalíptico em Mateus 24, dizendo o seguinte, que nos últimos dias a iniquidade seria espalhada e o amor de muitos esfriar. Nós conjecturamos, brincamos, Jefferson deu uma analogia que eu vou usar aqui. Eu trabalhei como repositor, depois fui promovido para promotor líder, depois supervisor na empresa que eu trabalhava 3 anos atrás. E eu fiz o Bergamini, alguns outros mercados aqui da região. E um dia eu tive que entrar naquela câmara gelada, que você tem que colocar uma roupa, porque está menos 10, menos 20, menos 30. E se a câmara fecha, você morre em 15 minutos, congelado. Sabe o que o diabo fez na nossa geração? Ele abriu a porta dessa geladeira, e o mundo está sendo congelado naturalmente, perdendo a sensibilidade do amor um para com os outros. E nós precisamos se vestir do Cordeiro, da roupa especial, se revestir de Cristo. Você pode vir à igreja, vir ao culto, pedindo restauração para sua casa, não é pecado. Mas se você focar naquilo que Deus já fez por você, você não vai precisar que ninguém te aplauda, o céu já te aplaudiu. Você não vai buscar honra dos homens, você vai honrar a Deus e honrar aos homens. A lei da reciprocidade é fazer primeiro aquilo que você deseja que as pessoas fizessem por você. E quantas vezes nós estamos no serviço, no desempenho, estamos numa pressão psicológica, gastamos o nosso emocional nas lutas diárias, financeira, familiar, profissional, nos relacionamentos, e transferimos naturalmente essas responsabilidades para nós. Mas o texto nos dá respaldo para pensar uma coisa aqui. E a primeira coisa que eu quero te dizer, eu e você precisamos ter uma experiência com Cristo real. Sabe por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa, os irmãos de Jesus estavam falando isso, fazendo chacota dele, mas não acreditava nele. Isso significa que você vir da igreja não dá garantia de salvar toda a sua família. O que vai produzir a fé nos seus familiares é como o seu propósito de servir a Deus está autêntico e real. Eu e você precisamos ver esse texto no versículo 5, ele diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Cara, você quer ficar famoso? Se apresenta e Jesus se esconde. Há um período de anonimato na nossa vida que Deus está nos tratando.
Há um período que Deus está nos escondendo, quando na verdade você diz que Deus está em silêncio. Ele não está em silêncio, Ele está tirando você de cena, para tratar você, para curar você no secreto. E você precisa entender o tempo certo das coisas acontecer na tua vida, para não se frustrar e gastar a sua energia emocional de uma forma errada, perdendo o sono, preocupado, transferindo profeticamente as suas responsabilidades para os outros, quando deveria ser sua, buscar o Senhor. Quem me ouve, diga amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: os irmãos de Jesus não criam nele. Cara, você pode ser uma pessoa especial, salva por Deus, mas se você não orar para que a sua família seja ativada na mesma fé que um dia você recebeu, não adianta nada. Sabe como eles vão ver Cristo em você? Eles vão ver Cristo em você quando a sua fé for uma fé madura. Você não precisa fazer muitas coisas para Deus te amar, Ele já te amou. Essa geração fragilizada, esse marxismo cultural tem destruído famílias com essa realidade. Quer um exemplo? Esse filme aí que a gente, na verdade uma série do Casa de Papel. Cara, chega uma hora você está torcendo para os caras dar certo e a polícia dá errado. Por quê? Porque a pregação do mundo é arrancar a sensibilidade da voz do Espírito em nós, é fazer com que os princípios sejam errados, trocados. Nós queremos gratidão dos homens, nós queremos ser honrados pelos homens. Não estou dizendo, eu não sou contra a honra, já preguei isso aqui. Eu estou dizendo de uma forma onde, se eu não ser uma pessoa que todo mundo evidencia, eu fico mal. Nós somos medidos por seguidores hoje na rede social. Uma geração de plástico, que não aguenta uma prova financeira, que não aguenta um não, que não pode ser confrontada. Por que isso? Porque na verdade construiu uma imagem que não é equilibrada, é doente. E Deus quer sarar você aqui hoje. Paulo está dizendo o seguinte: tem uma imagem equilibrada acerca da sua fé. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, nós precisamos ter uma imagem equilibrada das coisas. Não faça negócio que você sabe que vai dar errado. Não se alancie com pessoas que você sabe que não carregam os mesmos princípios que o seu. Pode amar, mas você deseja então construir algo de Deus, deixe um posicionamento para elas. Irmão, as palavras do irmão de Jesus estavam dizendo: já que está fazendo milagres, já que você é o Messias, por que você está escondido na Galileia? Já que você faz muitos milagres, faça então essa festa em Jerusalém, onde tem várias nações aqui. Eles estavam sendo irônicos. Romanos 12:3, olha isso aqui: porquanto pela graça que nos foi dada, exorto que cada um de vós não considere a si mesmo além do que convém. Pessoas soberbas, orgulhosas, que não choram, que não se quebrantam, que aceitam os princípios contra a voz do Espírito. Nós não estamos mais vivendo o tempo do que é certo e errado. Nós estamos vivendo o tempo que tudo pode ser feito, não importa as consequências, mas elas vêm. Quem me ouve? Mas ao contrário de uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus o proporcionou. Eu não posso ativar sua fé e ver você viver uma vida inteira imatura. Nós não estamos aqui como igreja para ativar a sua fé somente. Nós estamos vendo aqui para você continuar ativando a fé dos outros também. Só que o texto nos dá aqui uma coisa tão linda, irmãos. Presta atenção nisso. Diga comigo: o mundo me odeia. Quando você é luz em situações, as pessoas não vão aceitar a conduta sua. Por quê? Porque a conduta dela já está destruída, a visão dela está deturpada sobre aquilo que você estabeleceu com Deus. Não espere que o mundo aplauda você em tudo, nem dentro da igreja. Espere de uma coisa: aquele que ficou na Galileia, ele está aqui essa noite para dizer que eu aprovo o seu sacrifício, e eu te escondi nesses dias. Querido, se ninguém é o teu pai espiritual, ninguém foi o pai de Davi. Samuel chegou e falou: não comemos a mesa até que ele venha. Deus prepara pais espirituais para ativar teu ministério. A falta de pai traz maldição na terra. Malaquias, ele disse: se não convertermos, vem aí o Elias, aquele que tem o espírito de Elias. Converterei os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, senão ferirei a terra com maldição. Sabe o que nós precisamos nesses dias? De paternidade, de homens e mulheres que carregam esse maior título, não de pastor, não de evangelista, ainda que nós reconhecemos, mas homens e mulheres que saibam amar como Jesus amou.
Olha para mim, se Jesus tivesse ouvido só a voz dos seus irmãos e subisse naquela festa, ele teria morrido. Quantas vezes nós estamos não morrendo fisicamente, mas morrendo espiritualmente, porque queremos reconhecimento do homem que vai vir de Deus para a nossa vida. Quantas vezes buscamos aqui sem buscar lá? Quantas vezes nós oramos para que o céu venha e nos toque, mas estamos esperando a mão de um homem na nossa vida. Estamos esperando que o homem abra portas. Estamos esperando que as pessoas nos aplaudam pelo serviço. Olha para mim, líderes, membros dessa igreja hoje, Deus, Ele está nos escondendo nesses dias. Você é odiado porque serve Jesus, você percebeu? A perseguição aumenta porque você começou a caminhar na igreja, você percebeu? As coisas começaram a sair do eixo, o vento começou a bater, porque Deus está ajustando a estrutura conforme Ele planejou para a sua vida. Se você não ser corrigido agora, olha para mim, Marcelo Jamal, ele disse assim, muitos estão sem correção, porque talvez não são filhos de Deus, porque se é filho de Deus, Deus corrige. Se eu e você somos filhos de Deus, não espere que o mundo nos aprove. Por isso que o mundo é contra a igreja, contra os princípios da palavra. Por isso que Jesus falou, o mundo me odeia. Não odeia vocês, odeia a mim, porque eu protesto contra aquilo que eles fazem. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Irmão, o que vai ser correto na sua vida não é fazendo o que os outros fazem, é sendo diferente, sendo luz aonde passa. O que vai fazer as trevas sair é o quanto da palavra, da luz de Jesus está sobre a nossa vida. A palavra diz que nós temos que demonstrar, porque mesmo seus irmãos não criam nele. Parentesco terreno não garante vida eterna. Eu posso buscar pela minha família, mas eu tenho que orar que a fé dele seja despertada naquilo que eu carrego. E não é só pregando, não é só falando, é testemunhando, é sendo exemplo. Quantas vezes os pais mentem para os seus filhos? Quantas vezes, irmão, presta atenção numa coisa, se eu não honro meu pai e minha mãe, como que seus filhos vão honrar o pastor? Não vai honrar, irmão. 2 Timóteo 3, nos últimos dias haveria pessoas com esse nível de qualidade. Qual? Desobediente aos pais. Está lá no texto. Por que você acha que há um conflito paterno nessa noite, nessa geração? Por que você acha que é um conflito paterno, materno? Olha para mim. Sabe por que é aborto? Porque aquela noite que aquela pessoa engravidou do homem que não é homem dela, não assumiu ela. Então disse, se você não se cuidou, então assume esse filho. Então o aborto acontece. Aonde estão os homens dessa geração que vão poder governar conforme a paternidade de Cristo em você? A falta de assumir o nosso lugar como varões, agora falando para os homens, como homens dedicados ao altar. Querido, o sacerdote da sua casa é você, não pode ser sua esposa. É os homens que Deus está procurando, homens que esperam a voz de Deus para guiá-los. Diga para o seu irmão, fala do seu lado, Deus quer ensinar você a depender dele. Jesus havia dito à sua mãe antes de chegar a hora dele, em João 2,4, lembra? Quando ela fala assim, olha, acabou o vinho, não é chegada a minha hora. Sabe por quê? Quando chegar a sua hora, o Espírito Santo vai empurrar você para o propósito. Nós estamos tentando furar a fila celestial. Sabe a coisa mais linda do sacerdote? Uma das características que eu amo, que o próprio Deus fala assim, olha Moisés, desce um tecido azul de linho para vestir o sacerdote, azul celeste. Alguém me ouviu? Sabe o que significa isso? O céu que você contempla, quando o sacerdote veste aqui embaixo a roupa com a cor celeste, ele está dizendo, ele vai ser um representante do mundo espiritual diante de mim. Se você fere um princípio no mundo espiritual, aqui no natural nada vai. Quem me ouviu, diga amém. Se você fere no mundo espiritual, nas regiões celestiais, isso aqui é profundo, escute bem. Quando existem batalhas espirituais tentando vencer no natural, não adianta. Essa veste linho fino não permitia o sacerdote suar pelo serviço. Quem me ouviu? O sacerdote não podia ter trabalho, ele não podia suar, porque essa roupa foi feita para tirar todo o suor. Sabe o que eu estou dizendo? No mundo espiritual o que vale mais é adoração do que serviço.
Sabe o que alguns de vocês estão fazendo? Vocês estão se envolvendo com o ministério aqui dentro demais. E Deus está dizendo: pare um tempo, vai rever o seu altar e volta a adorar. Por quê? Porque quem faz ministério não anda cansado, é renovado dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós estamos tentando atrair Deus pelo serviço. Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir valorizado. Peraí, Mateus capítulo 6. Acaso vocês não sabem que pássaros não plantam, não colhem e nem armazenam? Vocês não têm mais valor do que eles? Quem criou os pássaros foi eu, e quem criou você também fui eu. Você é meu filho, você é minha filha. Antes de você pedir, sai uma palavra da sua boca: eu já sei do que você precisa. Alguém me ouviu? Diga amém. Nessa noite Deus está colocando o seu coração no lugar certo, no tempo certo, para fluir o propósito dele em você. Mateus capítulo 4 versículo 3. Olha o que o diabo faz, o tentador. Aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras tornem pães. Sabe por que Jesus não se apresentou para mostrar ao mundo os milagres? Porque ele sabia quem ele era. Sabe por que ele não transformou pedra em pães? Porque ele tinha uma identidade de obedecer e ser submisso ao Pai, ser submisso à voz de Deus. Muitos estão transformando a sua necessidade segundo a voz de Satanás e não segundo a voz de Deus. Porque o homem não viverá de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, meu irmão. Cara, você precisa ouvir a Deus. Qual é a sua experiência com a voz de Deus? 10 anos atrás eu vi Jesus, cara. Crê você ou não, não tem problema. Experiências. Uma geração seca de olhos, não chora mais. Pode cantar o louvor, os caras podem estar ungidos aqui, pode ministrar qualquer música, só te emociona, mas não ativa a tua fé. Você chora, mas não muda, não dá uma resposta. É um povo omisso. Deus quer levantar uma igreja quebrantada. Deus quer levantar uma igreja que adora. Deus quer levantar uma igreja que volta a orar. Deus quer levantar uma igreja que não está no serviço, mas está no quarto do secreto, dizendo: Pai, eu estou aqui, eu abri esse quarto para que você pudesse entrar nele. Quantos estão no serviço, irmão? Estão cansados, estão sendo comprados, sendo roubados da melhor experiência que deveria estar vivendo com Deus. Jesus não subiu pela voz dos outros. Jesus ficou na Galileia. Na Galileia tem milagre. Na Galileia tem coisas novas. Tem Barassubi como energia. Levanta a sua mão. Na Galileia Deus transforma a água em vinho. Porque na hora certa vai fluir o que Deus chamou você para fazer. Muitas pessoas se arrebentam, choram porque diminuiu seus seguidores na rede social. Para ter um ministério hoje no Brasil, cara, eu fico terrivelmente triste com isso. Porque os caras gostam de status. Para chamar pastores e aqueles que hoje ministram o Senhor na igreja, principalmente na nossa, por exemplo, que é mais simples. É difícil achar uma agenda. É difícil eles responder um e-mail. E quando responde, exige um monte de coisa para pregar e cantar. Quem está me ouvindo? Nós nos tornamos essa igreja. Nós nos tornamos uma igreja fraca emocional, porque construímos a nossa fé nos outros e não em Cristo. Quem me ouviu? Jesus sabia quem Ele era e não se moveu segundo o propósito do homem, mas segundo o propósito do Pai. Nós não precisamos fazer para mostrar que somos. A nossa vida tem um propósito de glorificar a Deus. No momento certo será revelado aquilo que Deus nos chamou para fazer na sua casa. Cara, busca aquilo que Deus, para. Nós estamos falando isso agora, tomando café antes de vir para a igreja. Eu, pastor Felipe, pastor Jefferson. O que o senhor tem na minha vida? Qual é o propósito? Eu não posso ficar vivendo como o mundo vive. Você percebeu que você está ficando velho? Você percebeu que você não está mais nova assim para se aventurar na sua vida sentimental? Está criando barreiras. Está sendo difícil agora. Quem me ouviu? Porque se você não tiver um comprometimento com Deus, como é que Deus vai respaldar uma aliança que não existe entre você e Ele? Você vem no final do culto, pede para me orar. Deus restaura, reconcilia. A palavra diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós reconciliamos na oração você. Só que amanhã você vive do seu jeito. Quem entendeu? Cara, você precisa se esconder em Cristo. Você precisa, olha para mim. Se minha esposa quer me achar, ela vai me achar atrás de Jesus, porque Ele vem antes da minha esposa. Se meu marido quer me achar, ele tem que me achar depois de Jesus, porque Jesus é o primeiro na vida, Ele não vai ser o último.
O lugar de Cristo não pode ser secundário, tem que ser prioridade. Alguém me ouviu? Diga amém. O mundo não sabe, o mundo odeia ele por causa dos princípios que ele carrega, segura. Os irmãos de Jesus não eram odiados pelo mundo porque não fazia parte do mundo, não fazia parte de Jesus. Sabe por que o mundo não te odeia? Porque talvez o mundo nem sabe que você é crente. O mundo nem sabe, você não carrega algo que o mundo fala. Cara, você é um cara que tem uma experiência. Eu estou falando de ser evangélico, religioso. Eu estou falando de uma vida diferenciada, não na roupa, mas na conduta. Nós estamos cansados de perder. Alimenta o Espírito Santo que está dentro de você hoje. Deus vai ativar o fogo dele na sua fé hoje nesse lugar. Isaías 26:3 diz: tu guardarás em perfeita paz. Diga comigo: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Deus guarda quem em paz? Quem tem um firme propósito nele. Vamos orar para abrir uma nova igreja, mas vamos orar para enviar missionário. Nós vamos orar para tudo isso. É importante orar para saber qual é a hora certa de fazer qual coisa que Deus quer que você faça. Oração é ser guiado pelo céu. Temos que tomar cuidado com a aceitação, porque o dia que alguém deixar de acreditar em nós, zombar de nós, se esquecer de nós, como eu e você iremos reagir nisso, gente? A Bíblia diz que os irmãos não acreditavam nele. Estava falando isso por chacota. Você se abala fácil. Essas lutas têm consumido a tua força, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como da águia. Cara, sabe o que você tem que fazer? Parar de usar força e falar: Deus, eu me rendo hoje. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu não quero entrar num culto e sair da mesma forma. Quando Jesus fosse antes, ele morria. Fala aí, se Jesus fosse antes, ele morria. Só que ele vai de uma forma diferente, ele se esconde. Você lembra que eu falei? Se você se esconder em Cristo, você pode se apresentar no mesmo lugar, mas ninguém vai ver suas habilidades, vai ver Cristo, o caráter dele impresso em você. Por isso que eu nunca me apresento. Eu gosto de ir em culto assim. Para quê? Para que as pessoas olhem a minha aparência e não olhem a aparência da roupa, mas olhem o que eu carrego em Deus. Roupa queima, estraga e desfaz, mas a roupa que é Cristo em você, ela continua sendo renovada dia após dia. Sabe o que Eclesiastes 9:8 diz? Não falte você o óleo sobre a sua cabeça, nem o óleo e nem a roupa de santidade. Roupa limpa. Que roupa é essa, pastor? Se revista de Cristo nessa noite. Não queira ser aplaudido para depois ser reprovado. A festa dos tabernáculos também era uma celebração do trabalho da conclusão de tudo aquilo que os israelitas faziam. Diga para o seu irmão: a obra de Jesus ainda não tinha sido concluída. O tempo dele ainda não tinha sido cumprido. Escute. Se as pessoas pedirem para você acelerar o processo para que você viva feliz, Jesus nos ensina nessa passagem que nada do que fazemos vai acelerar o processo dele na nossa vida. Você entendeu o que eu falei ou não? Pode incentivar você a fazer uma coisa. Se você não ouvir a Deus, você pode apressar uma coisa que Deus não está respaldando na sua vida. Jesus ensina isso. Não poderei apressar e cumprir antes o seu propósito. Diga comigo: Deus tem o tempo e Ele vai me revelar. O Provérbios 19:20 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando Jesus foi à festa, Ele foi em oculto. Olha o verso 10, leiam comigo. Versículo de número 10, estou terminando. Contudo, depois que seus irmãos partiram à festa, Ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos público. Diga comigo: quando eu fico em oculto, quando eu me separo para Deus, eu estou ganhando tempo. Se for possível você dar um passo para trás para rever como está a sua vida hoje, faça hoje para ganhar mais força depois. Não adianta você continuar fazendo do jeito que você quer. Famílias instruídas, cara.
Essa semana a gente tem que aconselhar. Eu fico pensando assim, Tiago, se a pessoa chega para mim, pastor, me dá uma direção, eu dou a direção, ela faz o contrário. Para que ela pede direção para mim? Quem me ouviu? Se você pede uma direção para alguém, e esse alguém dá uma direção espiritual para você, é porque Deus falou com ela. Sim ou não? Agora, se você faz do seu jeito, você está fazendo sem respaldo. Deixa eu dizer uma coisa, ainda que doa a direção de Deus, ainda que doa, que todos se abandonem, Deus vai respaldar e vai levantar você muito mais lá na frente do que agora. Deus vai respaldar aquilo que Ele falou com você, não aquilo que as pessoas disseram. Levanta a mão. Quando Ele disse, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Deus fala conosco para ativar a nossa fé, para que acreditamos que o que Ele falou é muito melhor, as promessas dEle, do que o meu plano na minha vida. Você pode glorificá-lo? Creia na fé, não no achismo. Um vento no seu sentimental, uma dívida que não pagou, uma palavra que disseram, te para. Mas a fé no Filho de Deus é imparável, quem acredita nele. Creia. Eu não posso fazer isso por você. 2 Coríntios 5:9 diz, por isso temos o propósito de agradá-lo. Diga comigo, por isso temos um propósito de agradá-lo. Jesus, ele sobe na festa escondido, porque ele não buscava um reconhecimento, não havia chegado a hora para morrer, o momento certo dele se entregar por nós na cruz, era a hora para se revelar aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então não queira acelerar o processo na sua vida, senão você vai morrer. Eu estou falando sério para você. Ninguém começa viciado, é aquele traguinho, é aquele gole, é aquela só. Por enquanto você está vendo aquela mulher com a perna assim, né? Depois você começa a ficar viciado nessas coisas. Depois você vai vivendo uma vida fora do padrão de Deus. Filme picante, daquele jeito que você sabe. Sua mente começa a se poluir, a voz do Espírito Santo diminui em você. Daqui a pouco você está acreditando em tudo que o mundo fala e menos no que Deus falou. Aí você está conflito, confuso. Aí você vem para a igreja numa quinta-feira como essa, ouve uma palavra dessa e fala, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe e Ele vai te tirar disso. Paulo fala assim, olha, por isso temos um propósito de agradar a Deus, que estejamos no corpo ou que a deixemos. Você sabe um dia que eu e você vamos morrer? E se você morrer hoje, você deixou tudo que Deus te deu, porque você não vai levar nada no caixão. Sabe o que vai valer o que você morrer? Vai valer o quantas pessoas você deixou aquilo que era para ter deixado na vida delas e levou para o céu. Por isso, deixa eu dizer uma coisa, quando Eliseu está doente, ele olha para aquele capitão e fala assim, fere a terra, pega as flechas, fere a terra. A palavra diz que o rei volta até ele e fala assim, meu senhor, eu só feri 3 vezes. Eliseu fica bravo, falou, era para você ferir até 5, 7 vezes, seu inimigo seria derrotado. Olha para mim, a falta de perseverança nos destrói. Deus dá uma direção, fala para o cara, abre a janela, lance a flecha, fere a terra. A gente abre a janela, a gente abre o nosso coração, recebe a direção, e Deus fala assim, essa flecha é a flecha do livramento para a tua casa. Essa flecha é a flecha do livramento que eu vou te dar. Alguém me ouve? Essa flecha aqui é aquela flecha que você vai deixar tudo na terra, no momento certo, porque nós temos que morrer vazio. Você ouviu o que eu falei ou não? Tudo que você carrega tem que ser transferível na terra. Eliseu fala assim, agora você vai ferir o Assírio 2, 3 vezes, depois vai se levantar novamente. Então olha para mim, será que a gente vai ficar a vida inteira vindo à igreja e não amadurecer? Não é 10 horas ainda, então eu vou ler mais um texto. Abre Cantares capítulo 8. Vocês estão aí, gente? Quero ler uma coisa com você aqui. Cantares capítulo 8. Diga assim comigo, vou me apresentar diante de Deus para viver o plano dele na minha vida. Escute o versículo 8. Temos uma irmãzinha que ainda é jovem demais para ter seios. Escute. O que faremos a nossa irmã se alguém a pedir em casamento?
você olha isso aqui e fala assim: é um romance de Salomão com o Sunamita. Escute, vou te falar uma coisa. Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 5, ele fala sobre casamento. Ele diz: isso é um mistério entre a igreja e o noivo, que é Cristo. Todas as vezes, olha para mim, que eu e você não entendemos o que é família, não entenderemos o que é igreja. A igreja é representada como noiva na Bíblia. A igreja é apresentada como esposa na Bíblia. Quem me ouviu, diga amém. Escute, ele diz: as mulheres maduras na fé, as mulheres mais velhas aqui, não velhas na idade, mas que amadureceram com o tempo, precisam entender que as mais jovens agora precisam receber um conselho diferente do seu. Mães que transferem ou fala baixinho no coração do filho assim: olha, não ouve seu pai. Está descaracterizando a família. Depois descasca o pepino você. A Bíblia é claro dizer que a irmã mais velha, ela fala assim: olha, está chegando as jovens aí, são adolescentes, não amadureceram, porque seios é onde eu e você um dia se alimentamos para chegar à maturidade. Escute o que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma transição de uma nova igreja mais nova nesse tempo. E nós que somos maduros na fé, não temos o direito de não transferir a herança do Cristo para essa geração. Ou seja, essa geração é uma geração que ainda está sendo formada. As suas opiniões são divididas. O mundo todos os dias tenta nos roubar os princípios do Espírito na nossa vida. Todos os dias luta contra. Todos os dias tira Cristo da nossa fé. Quem me ouve? Quando ele fala: o que faremos com a nossa irmã? E quando alguém pedir ela em casamento, quantos pais estão vivendo uma desgraça em sua casa, porque entregou sua filha já na juventude, sem estar formado na responsabilidade, no comprometimento primeiro do lar. Como é que ela vai sustentar? Com 14 ela tem o primeiro filho, com 15 ela conhece outro, e com 16 ela está com o segundo marido. Cultura brasileira. Lares destruídos, mães que não transferem e pais que não governam. Cristo morreu, ele diz: vocês serão minha testemunha. Sabe do que? De pais espirituais. Irmão, se seu pai e sua mãe não transferiu algo correto para você, saiba que nessa noite Deus vai colocar pais e mães espirituais para transferir para você. 9, escute: se ela for um muro, nos protegeremos com a torre de prata. Se ela for uma porta, nós fecharemos como uma tranca de cedro. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: agora essa moça que era nova, essa igreja, ela tem, desculpa falar, os seios como uma muralha. Ela é protetora. Quem passa uma geração forte é quem sofreu antes, experimentou do Cristo, e agora pode transferir para a próxima geração que está crescendo agora o que é ser uma torre forte diante de Deus. Você não entendeu o que eu falei? Tem uma geração morrendo, adolescentes que não sabem uma direção. Cara, você percebeu o tanto de adolescentes de 14 a 21? A AIDS tem crescido ainda nos nossos dias. Ninguém fala isso. São crianças. Com 14 anos eu era virgem talvez nos lábios. O mundo está procurando uma igreja que entende o compromisso. Se esconder é poupar a sua vida e poupar uma próxima geração. Se guardar não é ser careta, não é ser quadrado e nem fundamentalista, porque é assim que chamam os pastores hoje, que tem princípio. Eu prefiro ser fundamentalista e ser alguém que transfere para uma nova igreja, para que ela seja uma torre forte para proteger os filhos, do que continuar se levantando uma geração fraca emocional. Uma geração que muda opinião por causa da filosofia de um professor na escola. O Cristo está aqui para dizer: eu quero maturidade na minha casa. Olha o versículo 10, gente. Eu sou um muro, os meus seios são como uma torre. Quando o meu amado olhar para mim, ele se agradará de me ver. Alguém está me ouvindo? O seu amado vem aí, Cristo vem pulando as montanhas para encontrar uma igreja como torre forte. Levanta a sua mão. Deus está voltando, Deus está enviando o seu filho para resgatar uma noiva como uma torre forte. Uma geração que se esconde em Cristo será uma geração que viverá
o propósito divino. Que igreja vai ter para eles amanhã se eu não me guardar e você não se guardar? Pergunta para os adolescentes, senta com eles hoje. Estava cortando o cabelo não hoje, alguns 2, 3 semanas atrás, tinha um menino de 12 anos. E aí você está ali para divulgar a fé que você professa. Exemplo, testemunho, conversa natural. Não vai ser um evangélico, irmão, pelo amor de Deus. O cara chega no trampo, Tiago, ninguém é crente. E aí, vaso? Vaso de flor? Oi, querido, oi, amado. Que é isso? Já sou casado. Cara, você tem uma linguagem evangeliquez horrível. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ver em você o Cristo. Versículo 10 que diz: chegará o dia, Mateus, que eu e você veremos os nossos filhos como uma torre forte, dizendo: meu pai e minha mãe me adotou, transferiu para mim e eu cresci debaixo de uma proteção de muralhas. Alguém me ouve? Deus está restaurando as famílias hoje nesse lugar. Nós vamos ver famílias fortes nos relacionamentos. Nós vamos ver pais espirituais se levantando nessa geração. Nós vamos ver mães espirituais. Se prepare para uma multidão que Deus vai te usar para resgatar. Alguém me ouve? Pega essa palavra. Eu sou do dia que meu pai olhava com o olho, não precisava bater, já batia com o olho. O ambiente me fazia punição. Por quê? Porque onde tem princípios, os filhos sabem que aquilo está errado. Deixamos nossos filhos ver. Irmão, pega o celular do seu filho, da sua filha, e vê o que eles estão vendo. Por favor. Faça dos seus filhos, agora que ainda não tem aparência de alimentar outros, se alimentar de você, para que eles sejam amanhã torre fortes na casa do Pai, para que o noivo que é Jesus case com eles. Quem conhece o Emerson Chagas, levanta a mão, meu amigo do Bola de Neve. Ele veio num culto aqui, eu falei: Deus vai preparar o ventre da sua mulher, você vai engravidar, vai ter filhos. E esses dias eu não sabia, eu olhei no Facebook, o médico deu 4%. Para não dar 0, 96% não podia ficar grávida. Liberamos uma palavra nessa casa, e a Gisele está grávida de uma menina. Cara, deixa o mundo ver que você carrega algo. Você acha que isso acontece por quê na sua vida? Você acha que Deus prospera por quê? Você acha que por que você está nesse lugar? Porque Deus quer te trazer para perto dEle, não no serviço, mas na adoração. Fique na Galileia, não sai da Galileia. Se Deus plantou nessa igreja, fique nessa igreja, não vai para outra sem cumprir um propósito, senão você vai morrer se você sair. Fundamenta você primeiro. Cria estrutura. Aleluia. Vocês estão aí? Diga: o desempenho passa. Fala alto: o desempenho passa. Mas quando a hora de Deus chega na sua vida, Deus transforma a água em vinho. Deus abre a visão dos cegos. Deus levanta paralítico ainda. Deus vai batizar com o Espírito Santo essa geração. Não, alguém me ouviu? Você já viu anjo? Tem pessoas que nunca viu. Nós profetizamos, levanta a sua mão, os sinais seguirão aqueles que creem. Eu levanto a sua mão, eu libero sobre a tua fé. Você não vai morrer assim. Deus hoje enche você de força. A força de uma guerreira e de um guerreiro renasce em você. Levanta a sua mão. Todo esgotamento que você passou com seu ex-marido, nesse novo relacionamento, você viverá o meu propósito nele. Quando eu te colocar nessa porta, você não vai passar um tempo, vai cumprir meu propósito lá. Levanta a mão, os sinais estão cumprindo hoje aqui. Eu quero liberar um tempo novo de glória, de milagre, de unção. O seu altar vai ser restaurado nessa noite. Há uma manifestação hoje sendo liberada, a fé sendo ativada aqui hoje. Há milhares e milhares de almas para ganhar ainda nesse bairro. Deus vai sacudir os jovens. Deus vai guardar a geração próxima, porque os pais estão se levantando aqui hoje. Vai chegar um dia que eu quero levantar e falar: filho, ame como o pai lutou para amar a mamãe. Ame essa mulher, governe espiritualmente. Esse dia vai chegar. Ele não vai ficar com 4 anos a vida inteira. Eu tenho que falar: o papai,
além de ser seu pai, Ele lutou para ser um provedor. Seja um provedor. Vou falar porque alguns de vocês não crescem porque mora com a mamãe. E quando você casou, a palavra diz: abandone seu lar, seu pai e sua mãe, e seja uma só carne com a sua esposa. Quando você ficar lá atrás da casa da sua mãe, você nunca vai descobrir o seu chamado, porque a responsabilidade de prover a casa é do homem. Corta esse cordão umbilical hoje. Agora, se você é um solteiro que tem uma condição para morar sozinho, ora, mãe, me abençoa, vou morar só. Alguém me ouve? O Deus que te chamou vai respaldar a sua casa. Há uma geração dizendo assim: eu não tenho seios para alimentar uma geração. O que faremos? Os pais, com essa irmãzinha, quando um dia ela for pedir em casamento, vamos proteger ela, vamos alimentar ela. Quem me ouve? No versículo 10: agora ela tem os seios como uma torre forte, porque o noivo e o amado da alma dela está vindo para casar com ela. Ah, você pode glorificar o Senhor? Se você não entender o que é família, você nunca vai ser igreja. Nunca. Para você que é promíscuo, está pensando um monte de porcaria, eu estou falando uma coisa profética nessa noite. Não é aqui, ó. É o alimento espiritual. Deus está limpando a mente de alguns de vocês hoje. Você quer ter o que eu tenho? Vai para a fonte. Agora eu pergunto: se eu e você estamos vazios, como nós vamos ser cheios se não ir para a fonte? Como vamos tocar as pessoas estando vazio da fonte? Como é que a gente vai usar aquilo que não temos? Como é que vamos dar aquilo que não buscamos, que não recebemos? Só pode tocar os outros quem recebeu algo. Você faz igreja do seu jeito? Não, não faço igreja do meu jeito, eu faço igreja conforme a vontade do Pai. Porque a igreja não é nossa. O Senhor da igreja está vindo buscar a sua igreja. Eu e você não somos donos, somos mordomos, gerentes daquele que é o Pai, que está vindo restaurar a noiva hoje aqui nesse lugar. Alguém me ouve? Homens, governam sobre as esposas, não como capacho. Olha para mim, a esposa é auxiliadora. Pelo menos no Antigo Testamento 16 vezes aparece essa palavra. As duas é relacionada ao homem ou à mulher. 14 vezes é relacionada com Deus. A sua esposa está do seu lado para ser auxiliadora, a voz do Espírito Santo para você. Por isso que a mulher consegue fazer várias coisas, porque ela é detalhista e o homem não. Quer um exemplo prático? Amor, oi. Acha a vasilha azul que está atrás não sei aonde para mim. Irmão, parece que é um principado que faz a gente não enxergar. Tem um demônio. Aí a gente fala: aonde? Lá em cima. Você tenta achar, não está lá. Não, está lá do lado direito, olha aí. Ou você quer que eu chame a sua mãe para achar? Eu estou olhando, eu não vejo. Está aqui na sua frente, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre aí o armário aí. Está ali a vasilha? Ali aonde? Eu estou vendo, estou vendo. Está na sua frente. Se eu fosse vesgo eu enxergava, não estou vendo. Sou vesgo. Mulher tem um dom de achar as coisas que os homens perdem. A chave do carro, a bolsa. Irmão, como é que vocês têm uma bolsa desse tamanho? Acha tudo, mulheres. Me explica aí, por favor. Tem um... A chave está aqui. O batom está lá embaixo. Tem uma fronha do Mateus lá embaixo. Abre ali que tem um monte de lápis e caneta. Como cabe tudo isso aí? Você volta a pôr a geladeira lá dentro, tudo isso. Por quê? Olha para mim. Mulheres, sabe de uma coisa? Aquele que Deus preparou para você vai chegar. Não precisa forçar a porta, porque aquele que vai vir para você vai ser muito melhor do que quem te feriu. Recomeça a sua vida hoje. Você esperou até hoje para ver essa resposta. Deus está te dando uma oportunidade. Recomeça. Se não te valoriza, espere e aguarde, porque Isaac vai mandar te chamar. O Espírito Santo vai trazer a pessoa amada. Olha aí, ó, glória aí, ó. Para a gente falar de noivado, hoje temos um noivado. Põe a mão no seu coração, quero orar, nós vamos orar.